aula. Vamos começar, né? Galera, hoje, aula passada a gente estudou sobre a ponte de Graetz, certo? Retificador trifásico não controlado de 6 pulsos. A gente fez as formas de ondas quando está tudo funcionando bonitinho, dentro do que a gente quer. Mas e se isso não acontecer? Se acontecer algum problema em algum dos diodos, como que vai se comportar? A gente vai conseguir identificar que houve algum problema? A gente consegue e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, primeiro eu vou fazer como se o diodo 5 tivesse aberto, se ele não estivesse funcionando, ele tivesse queimado e abrido, não deixasse passar corrente. E depois eu vou fazer como se o diodo 3 tivesse queimado e virado um curto-circuito. A gente vai ver os problemas que isso gera para a gente. Então eu vou abrir aqui no OneNote. Deixa eu desenhar aqui como é que vai ficar. Então olha aqui. O circuito que eu vou fazer é esse aqui, ó. VA. Oi. Tô não? Não tô, achei que eu tava. Agora sim. VA, VB, VC, terrinha aqui. Então vamos lá, já desenhei todos os nossos diodos aqui. Como eu disse, a gente tem o 1, 3 e o 5. Esse diodo 5 eu vou considerar que ele está aberto. E temos o 4, 6 e 2, todos funcionando normalmente. Beleza? Aqui eu vou conectar o nosso resistor, a nossa tensão VPN. Aqui eu vou ter o meu VP, VN. VPNzinho, VNNzinho. Certo? E vou desenhar isso aqui da mesma forma como a gente aprendeu a desenhar a ponte funcionando normalmente. Então eu vou pegar aqui a caneta vermelha, ela vai representar a parte positiva e a caneta azul representa a parte negativa. Só estou passando aqui para ver a grossura que eu vou usar. Então olha só, para a parte positiva, me responde aí. Como que eu sei se essa minha parte positiva, qual diodo dela vai estar conduzindo? Qual que é a condição que eu olho para saber qual diodo está conduzindo? Eu sempre vou olhar qual a maior tensão. Certo? Então eu tenho que olhar aqui, nesse meu gráfico aqui, eu tenho que olhar qual que é a maior tensão e é ela que vai estar passando. Beleza? Lembrando que aqui a gente não considera esses pontilhados, a gente só considera as linhas contínuas. Beleza? Então olha aqui, vou pegar aqui meu pincel vermelho. Nesse primeiro instante aqui, qual que é a maior tensão que eu tenho disponível? Libera o microfone e responde aí para mim. VC, certo? A minha maior tensão, que é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Essa maior tensão aqui, ó, é o VC. Só que o VC está aberto, não está chegando o VC.
Então, quem está chegando nesse momento aqui é o VA, que é o maior fora VC. Então, durante todo esse instante aqui, ó, quem é o maior é o VA. Quando ele cruza o VB, a gente consegue ver que quem fica maior é o VB, que é referente ao meu diodo 3, certo? Então, o meu diodo 3 começa a conduzir. Só que se vocês observarem, deixa eu apagar isso aqui. Se vocês observarem aqui, nesse ponto que eu parei aqui, ele cruza o VC. Só que a gente já sabe, o meu VC não conduz no sentido positivo, porque o meu diodo está aberto. Então, se ele não conduz, o meu VB continua sendo maior. Aí ele cruza o zero. O que acontece quando essa minha tensão cruza o zero? O meu diodo vai parar de conduzir. Meu Deus, que susto! Meu diodo para de conduzir ou ele continua a conduzir? Hein, pessoal? Meu diodo para de conduzir ou ele volta, ou ele continua conduzindo nesse ponto em que ele vai cruzar o zero? Ele não para de conduzir. Por que ele não para de conduzir? Porque a tensão do outro lado não é maior do que a tensão no meu lado do anodo. Então, nesse meu lado do anodo aqui, anodo e catodo, né? A e K, no meu A aqui, a minha tensão, nesse caso, a do 3 aqui que está conduzindo, ela continua sendo maior do que a tensão do lado de cá. Porque a minha outra tensão disponível, que seria para cá, ela está aqui conectado nessa base do negativo. Então, ele só vai ter alternância de condução quando o VA cruzar. Então, a gente sempre tem que lembrar o seguinte, o diodo, ele só para de conduzir quando ele é reversamente polarizado. Isso não é a mesma coisa de considerar uma passagem por zero. Isso vai depender de qual tensão que eu tenho em anodo e catodo. Então, para essa situação aqui, ele continua conduzindo até chegar nessa reta aqui, ó, que é referente a VAN. Então, nessa reta, que é a minha tensão de linha de VA, né? Aí ele assume VA. Continua conduzindo até cruzar o VB, conduz de novo até cruzar VA e retoma. Completando aqui, se vocês olharem, completa aqui, casa aqui, fica certinho a minha condução. Dúvida disso, gente? Deixa eu ver no chat, né? Se alguém falou alguma coisa. Dúvidas? Oi? Uhum. Isso. Basicamente é porque a minha tensão no anodo ela é fixa e ela continua sendo maior do que a do meu catodo do outro lado. Beleza? Tem mais alguém que queria perguntar alguma coisa? Tranquilo, pessoal? Então, olha, agora. Oi. Ok. Aham.
Reação na carga, que a gente vai ter uma quantidade de harmônico sendo injetado muito maior. A gente vai ver aqui pelas formas de onda que a gente vai observar. Então, a minha tensão que está sendo injetada na carga, vocês vão ver que o formato dela é bizarro. As nossas correntes também, que estão vindo da fonte, também são completamente bizarras. Isso gera também uma menor passagem, né, da tensão eficaz e também uma menor passagem da minha corrente que eu realmente queria demandar, né, diminuindo assim o meu fator de potência. Tá bom? A nossa parte negativa, se vocês observarem aqui, é igual ao que a gente estudou na aula passada. Não muda nada. Eu tenho o mesmo circuito com os mesmos 3 diodos conectados. Então a minha forma de onda permanece do mesmo jeito que era antes. E qual que era a regra que a gente tinha? Para esse caso do negativo, a gente vai perguntar qual a menor tensão. Positivo, qual a maior tensão? Negativo, qual a menor tensão? É as perguntas que a gente tem que fazer para desenhar essa parte. Então, qual a menor tensão? Primeiro, VB, depois VC, depois VA. E olha aqui onde que vai parar. Exatamente nesse ponto aqui onde elas se cruzam. Onde ocorreria a mudança a nossa variação de polaridade, né? A gente passaria para reversamente polarizado. Então aqui, ó. Continuando. Se a gente olhar nas formas de onda que a gente desenhou aula passada, a gente vai ver que essa nossa VN é igual a VN do retificador trifásico de 6 pulsos, sem esse nosso probleminha no diodo. Tá bom? Feito isso, agora a gente pode desenhar a nossa tensão VPN, que é a nossa real tensão de saída. O que é VPN? Nada mais é do que VP menos VN. Então eu vou pegar minha tensão em vermelho, subtrair da minha tensão em azul. Então olha aqui. Aqui em cima a gente tinha uma tensão de linha. Aqui embaixo a gente tinha uma tensão de linha. Aqui a gente tem uma tensão de fase. Então por isso que nesses desenhos aqui a gente tem VAB, VAC, VBC e assim por diante. Certo? Então olha aqui, se eu olhar aqui eu tenho o quê? VA menos VB. VA menos VB é VAB. VAB é esse aqui, ó. Vou desenhar aqui. VAB vem até aqui. Nesse ponto, eu passo para ter VA aqui primeiro, e aqui embaixo eu tenho quem? Se eu acompanhar aqui, ó, VC. Então, VAC. Continua aqui com VAC. Depois, vou ter VB, e embaixo continua VC. Então, VBC. Depois passa para VB e VA. Então, VBA. Depois continua VB e aqui embaixo está quem? VB e aqui embaixo está VA. Então continua sendo VA. Certo? Deixa eu liberar aí que entrou alguém, né? Depois, aqui eu tenho quem? VA e embaixo eu tenho VB. Então, VBA.
quer dizer, VAB, né? Então, VAB é esse aqui. E repete a sequência. Então, se vocês... Oi? Essas ondinhas petitinha, olha aqui, ó. É só olhar aqui em cima. Não tem segredo. É sempre o vermelho menos o azul. Qual que é essa onda aqui em vermelha? Quem que ela representa? VAN. E essa azul aqui de baixo representa quem? Olha aqui, ó. Quem que é, Murilo? Opa. Essa onda aqui azul aqui representa quem? VB, não é? Então vai ser VA menos VB. VA menos VB é VAB. Olha aqui, ó. Nesse aqui de baixo, mostra aqui, ó. VAB é essa primeira onda aqui, ó. Então eu venho aqui em cima e marco ela. No mesmo intervalo de tempo aqui, ó. Esse mesmo intervalo de tempo aqui eu segui para fazer essa marcação. E assim por diante. Não tem segredo. A gente vai só repetindo isso de novo e de novo e de novo. Beleza? Mais dúvida, pessoal? O que você não entendeu, John? Aham. Isso. Isso. Aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, quanto que mudou? Olha aqui, esse aqui muda bem nesse ponto. E esse aqui muda bem nesse ponto. A mudança dos dois acontece no mesmo tempo. Que? Seria zero. Por causa que, olha aqui, os dois são iguais, ó. Eles se cruzam. Por nada. Então, olha só. Se a gente lembrar o que a gente viu na aula passada, a gente viu uma onda muito similar a essa. Vou fazer aqui em roxo para tentar não confundir. Na aula passada a gente viu que a nossa onda, quando está funcionando perfeitamente, ela era assim, ó. Ela só ficava nas cristas da nossa onda. O que aconteceu agora? A gente teve essa deformação aqui em alguns pontos. Com isso, a gente consegue ver que a gente está perdendo parte da nossa tensão eficaz. Ih, apaguei mais do que eu queria. Deixa eu voltar aqui. Então, com isso, dá para ver que a gente está perdendo parte da nossa tensão eficaz. E isso não é o que a gente quer. Beleza? A gente criou esse retificador trifásico para quê? Para ele ter um ripple menor, para a gente conseguir trabalhar com formas de tensão maior, sem que haja necessidade de utilização de capacitores, o que seria um risco muito grande trabalhando com altas tensões, certo? Só que desse jeito aqui, tendo essa variação gigantesca de tensão, imagine isso aqui variando de 311 volts até zero. Ou tem até sistemas mais complexos que isso, que são os VHDC, né? Que são a transmissão de tensão em alta tensão, certo? High Voltage é HVDC, escrevi errado.
Não é VHDC não, é HVDC. HVDC. High Voltage Direct Current, sei lá como é que fala isso, que é a transmissão de tensão em alta tensão. Beleza? Então isso aqui é com corrente contínua. Isso aqui é uma corrente contínua e um sistema muito similar é utilizado em Itaipu. Que é, não sei se vocês sabem, provavelmente alguém já deve ter falado isso para vocês, principalmente o Thiago, né? O Thiago ama trabalhar com HVDC, que parte da transmissão de energia de Itaipu é feita em corrente contínua. Então eles utilizam um sistema similar a esse aqui para fazer essa conversão e mandar a linha de transmissão. Que por curiosidade, durante vários quilômetros é somente um cabo positivo. O terra, o cabo negativo, é exatamente a terra. Eles utilizam a terra como a referência. Beleza? Só curiosidade aqui, fugindo um pouco do assunto, né? Ah, é? Então ele vai saber explicar melhor do que eu. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente tem que definir qual diodo está conduzindo em cada situação. Então em vermelho eu vou colocar aqui o diodo 1 e o diodo 4, que são os nossos diodos de VA, né? Então olha aqui, quando o VA estiver conduzindo, eu digo que o diodo estava conduzindo. Então, primeiro positivo. Aqui tinha VA, era o diodo 1. E aqui tinha VA. Também, era o diodo 1. E tem um pedacinho aqui no final que também. O B eu vou fazer de azul. O B foi durante esse período aqui, ó. Que é o meu diodo 3. Em cima, só tenho dois diodos que conduzia. Ou conduzia o 1, ou conduzia o 3. Os dois não conduziam ao mesmo tempo. Tá bom? Tranquilo essa parte? Dúvidas? Então vamos continuar. Agora eu vou olhar, analisar só a parte de baixo. Então, o vermelho representa o 4. Então, eu vou olhar aqui, quando que estava o VAN conduzindo. Então, primeiro era nesse segmento aqui, ó, VAN, aqui está colorido. Então, aqui eu tinha condução do diodo 4. 4. O outro lugar era aqui. Condução do diodo 4. O B estava conduzindo aqui. O B é quem? É o 6. Aqui. E nesse pedacinho aqui do final. E o C, que eu vou representar aqui de preto, estava no restante. 2 e 2. Então aqui estava quando cada um dos meus diodos estavam conduzindo. Certo? Dúvida quanto a isso? Quem tiver dúvida pode perguntar, gente. Pode perguntar no chat também. Só me avisa que perguntaram no chat. Tranquilo? Então vamos lá. Feito isso, eu vou desenhar as nossas correntes agora. Vou desenhar aqui a minha corrente IA, a minha corrente IB e a minha corrente aqui IC. Certo? Lembrando
que o meu IA é a soma da corrente que passa pelo diodo 1 mais a corrente que passa pelo diodo 4. IB é a soma da corrente que passa pelo diodo 3 mais a corrente que passa pelo diodo 6. E IC é a corrente que passa pelo diodo 5, que nesse caso aqui não existe, mais a corrente que passa pelo diodo 2. A gente só tem a corrente que passa pelo diodo 2. Então essa C é a mais fácil de desenhar. Outra coisa que a gente tem que lembrar, as correntes que passam em 4, 6 e 2, elas são negativas, elas estão em sentido contrário. Então, vou olhar aqui, ó, o 2 está conduzindo, então ele me gera uma corrente para baixo. Eu vou pegar o mesmo formato de onda que eu tenho aqui na tensão e vou replicar, só que para baixo. Certo? Por quê? Porque o meu diodo 2, ele é referente à parte negativa da minha retificação. Beleza, pessoal? Dúvida quanto a isso? Vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Essa é a minha corrente IC. IC está em preto. Certo? Se tiver dúvida, a hora de falar é agora. Eu vou fazer de todos. Eu vou fazer de A, de B e de IC. Só que eu comecei por IC. Beleza? A de C aqui ela é bem tranquila. Agora eu tenho que fazer de 1, certo? De 1 e de 4, que é a minha corrente IA. Então, IA, se o 1 estiver conduzindo, o sinal é positivo. Se for o 4, o sinal é negativo. Se nenhum estiver conduzindo, vale 0. Beleza? Então vamos olhar aqui, ó. 1 está conduzindo. Vou pegar esse meu formato de onda da minha tensão e replicar ali em cima. Então, 1 está conduzindo. Repliquei o formato de onda. 1 ou 4 vai estar conduzindo no trecho seguinte? Não. Então, vale 0. Quem está conduzindo agora? Quem está conduzindo é o 4. Então, eu replico, só que negativo. Repliquei, negativo. O 1 passa a conduzir, replico, positivo. Nenhum está conduzindo, 0. 4 está conduzindo, replico, desculpa aqui, eu errei aqui. Replico, negativo. 1 está conduzindo, replico, positivo. Certo? Dúvida quanto a isso? Beleza? Agora, o IB, mesma coisa. 6 está conduzindo, o 6 faz parte do semiciclo negativo. 6 está conduzindo, replico a onda, só que eu replico ela negativa. Então, a replicação dela negativa está aqui, ó. Replico ela negativo. Tem alguém conduzindo agora? Não. Então, vale 0. Agora, o 3 está conduzindo. Replico positivo. Agora o 6 passa a conduzir, replico, negativo, 0, ninguém está conduzindo, replico, positivo e replico, negativo. Fica uma coisa bem bizarra assim. Então vocês conseguem ver que não tem continuidade essa corrente e ainda por cima vai ter um X aqui no meio, um espaço onde essa minha corrente tem uma descontinuidade gigantesca. Beleza? Esse é aquele caso que a gente estudava de sistemas trifásicos desequilibrados. É exatamente isso aí. Dá para perceber o desequilíbrio das correntes, não dá? Então vamos lá para a última parte.
Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Não vai dar para fazer tudo que eu queria hoje. Mas tudo bem. Eu vou agora desenhar as formas de onda de dois diodos diferentes. Então eu vou selecionar aqui o diodo 1 e o diodo 2. O 1 está no semiciclo positivo e não está sendo afetado por IC. O 2 está no semiciclo negativo e ele, por sua vez, já é afetado por IC. Quer dizer, o 1 é afetado por IC, vocês vão entender, e o 2 não é. Então, o 1 eu vou fazer de vermelho e o 2 eu vou fazer de preto, seguindo essa mesma lógica de A vermelho, B azul e C preto. Tá bom? Depois eu vou pegar esse mesmo circuito aqui, vou abrir o pecinho, vou simular e vamos ver se a gente acertou nas formas de onda. Tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó. Lembrando sempre, nesse diodo que está no semiciclo positivo, o anodo dele sempre está conectado a uma fonte. Então, o primeiro algarismo aqui dele, a primeira letra aqui dele, de VAB, VAC e assim por diante, sempre vai ser relativo à fonte que ele está conectada. Então, a gente nunca vai ter marcação em VBC no diodo 1, porque ele está conectado onde? Em VA. Então, ele sempre vai começar com VA. Tá bom? O K dele que varia. Então, há um primeiro momento aqui, ó, ele fica aqui durante 5 vezes 30 dá 150 graus. Ele fica durante os primeiros 150 graus. O meu VPN, se eu olhar aqui em vermelho, vale VA. Então, VA menos VA é zero. Então, eu vou simplesmente pegar esse mesmo trecho aqui e zerar. Depois, ele fica aqui durante 180 graus valendo VB. Se vocês olharem aqui, ó, o meu em vermelho, fica todo esse tempo aqui, ó, valendo VB. Então, ele vai valer VAB. Vou pegar VAB e colocar aqui. Durante o mesmo tempo lá, ele vai ficar com esse valor. Depois, vai ficar 180 graus valendo zero, porque aqui em cima estava valendo VA. Olha aqui, ó, isso aqui vale VA. Depois vale VB de novo. Olha só. Lembra que a gente brincava que nesse tipo de retificador o diodo dava a bunda? Porque esse formato de onda de VAK ficava aquele formato de bunda? Aqui não fica. Então, quando a gente está nessa configuração e um dos diodos está com problema, a gente consegue identificar qual segmento está com problema, verificando a tensão sobre o diodo, a tensão VAK do diodo. Se tiver formato de bunda, todos os diodos estão operando no regime convencional. Se não tiver o formato de bunda, significa que um dos diodos está com problema. Beleza? Agora, deixa eu fazer aqui do nosso 2. Lembrando, anodo, catodo. Quem agora? Anodo ou catodo que está sempre conectado à fonte? É o catodo, não é? Então, ele vai ser sempre V alguma coisa C. Então, a segunda letra dele sempre vai ser C. Não tem como ela ser outro valor. Tá bom? Então, agora, como ele está no semiciclo negativo, eu olho as ondas em azul. Então, começa sendo o quê? Começa sendo VB. Então, vai ser VBC. VBC. Depois, VC. Então, VC com VC é 0. Depois passa para VAC.
Depois, VBC, 0, VAC e VBC. Dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, vou deixar aqui um minutinho para vocês tirar print. Depois eu vou voltar nisso aqui, mas eu vou abrir o PCIM para a gente simular isso aqui. Mais um segundinho aí. Cadê o Murilo para tirar a foto? Vocês contratou o Murilo para tirar a foto. Murilo, já tirou a foto? Murilo não está presente. Murilo não me respondeu. Então vamos lá. Vou abrir o PCIM agora. Vou montar aquele mesmo circuito e vou fazer a simulação para ver se a gente bate os resultados. Eu acho que meu computador é assim mesmo. 2.500 coisas abertas. Então, olha aqui. A gente tem diodo 1, diodo 3. Não temos o diodo 5, não vou colocar ele. Depois nós temos diodo 4, diodo 6 e diodo 2. Fontes de tensão VA, VB e VC. Um terra do lado de cá e um resistor do lado de cá. O meu VA está conectado com o meu diodo 1, o meu VB também. E os dois aqui estão curto-circuitados. O meu 4 está conectado no meu A, o meu 6 está conectado no meu B e o meu 2 está conectado no meu C. Só que o meu C não vai para a minha saída ali, ó. Igual aquele circuito lá que eu desenhei. Então eu posso colocar aqui, né, D1, D3, D4, D6 e D2. Beleza? Essa é a minha tensão VA, 220, 60 Hz, fase 0. VB, 220, 60 Hz, fase menos 120. Então, mesma coisa que 240. VC é mais 120. Então, eu posso colocar aqui só 120. Conecto todo mundo aqui em estrela, né? E a minha resistência conectada aqui desse lado. Então, eu vou colocar aqui uma resistência de 100 ohms. E vou fazer assim, ó. Esse carinha aqui de 2 terminais, ele é o nosso VPN. Vou colocar um de um terminal em cima e um de um terminal embaixo. Esse aqui é o nosso VP. Esse é o nosso VM, que são os parciais, né, que a gente aprendeu a desenhar. Preciso também das minhas correntes de linha, né? Eu vou puxar isso aqui um pouquinho para lá, que dá para montar as correntes de linha. Torcer para ver se deu certo aqui. Deu certo. Então aqui vai ser IA, IB e IC.
Estou separando aqui tudo que a gente fez a conferência lá nos nossos gráficos para a gente ver se as nossas suposições estão corretas. Então, vou colocar aqui só do diodo 1. Tensão no diodo 1 e tensão no diodo 2. Então, esse aqui, D2, tensão do diodo 1. Vamos colocar aqui nosso reloginho. Eu vou simular durante 0,04. Dá aproximadamente 2 ciclos de onda. Então, em cima, VP e VN, VP e VN. Embaixo, a gente colocou as nossas correntes. Embaixo disso, VPN. E embaixo disso, a nossa tensão no diodo 1 e tensão no diodo 2. Tá dando para ver aí, gente? Fiz rápido aqui, mas... Então, olha só. Se a gente olhar aqui, ó, em vermelho, tá igual a nossa em vermelho que a gente fez, a nossa VP. O azul aqui é a nossa VN, tá igualzinha. As nossas correntes, até o X aqui tá igual, ó, nos mesmos pontos. Esse em verde aqui é o nosso IC. Dá para ver o comportamento dele aqui no formato de bunda e os outros aqui deformados. A nossa tensão de saída, ó, variando de quase 400 até 0. Olha o tamanho da variação que a gente tem aqui. E a outra aqui também, ó, formato de bunda. E o outro aqui não tem o formato de bunda. Igualzinho a gente desenhou. Beleza? Então, qualquer diodo que eu pedir para vocês colocarem ele aberto, vocês vão conseguir desenhar as ondas, não vão? Mais ou menos? Então, a gente desenhou aqui um caso que é quando a gente está com o diodo aberto. Mas e se o diodo virar um curto-circuito? Eu até tinha desenhado aqui, ó, para passar para vocês, para a gente desenhar junto. Só que, considerando o tempo, eu estou vendo que não vai dar. Então, eu vou fazer isso simulado para a gente ver como é que se comportaria, só para vocês terem uma noção. Talvez na próxima aula eu faça esse desenho aqui na mão com vocês. Vou ver direitinho o que é que eu faço. Beleza? Então, olha aqui. Vimos aqui que o nosso desenho comporta de acordo com o esperado. A única mudança que eu vou fazer aqui é essa aqui, ó. Esse meu VC, eu vou puxar uma linha aqui nele e curto-circuitar ele ali na minha saída. Então, agora, esse meu VC tem contribuição nesse meu semiciclo positivo. Só que não é aquela contribuição que a gente desejaria que realmente tivesse. Porque esse curto aqui, ele vai ser prejudicial para a gente e vocês vão ver isso acontecendo. Então, vou rodar a simulação de novo. VP e VN em cima. Deixa eu desenhar esse aqui de novo, que eu não gostei de como é que ficou, não. VP e VN em cima. Então, olha só. O VP, se vocês olharem aqui, vocês sabem quem que é esse formato de onda aqui? Que está uma senoide perfeita? Ele é quase o VC. Ele não é realmente o VC. Se vocês verem, ele tem uma deformação aqui, ó. Ele não vai de 220 a 220. Ele tem uma deformação que acontece por conta das outras formas de onda. Mas dá para perceber que ele praticamente toma frente e ignora as outras tensões.
Então, o meu VP, ele se torna praticamente aqui, ó, o VC. A minha tensão da minha fonte VC. Tanto que se a gente colocar o nosso VPN aqui, logo embaixo, olha como é que fica essa minha forma de onda. Fica totalmente bizarra, né? Ela fica naquele nosso tradicional formato de bunda. Só que essa bunda agora está virada para cima. Deixa eu ver o que eu vou mostrar primeiro de mais bizarro. Vou mostrar aqui primeiro como é que fica o diodo 1 e o diodo 2. Um em cada semiciclo separado. Em vermelho está o diodo 1. Ele está sempre conduzindo. Então dá para ver aqui que o meu VA ele vai estar sempre conduzindo, atrapalhando o funcionamento do meu VC. Por isso que aqui em cima, essa forma de onda em vermelho, ela não é perfeitamente o VC. Só que agora que vem o mais bizarro de todos. A corrente. Vou colocar as 3 correntes aqui, ó. Mentira, eu vou tirar todo mundo e vou colocar só as correntes. Deixa eu rodar aqui só para vocês verem só as correntes, como é que elas ficam. Que elas são muito importantes. Olha essas correntes. Me fala aqui que é a primeira coisa de estranho que vocês notam nelas. Que foi? Que foi, Johnny? Tetas. Então, gente, essas correntes, a primeira coisa que vocês tinham que notar, que elas ficam muito diferentes, é o valor delas. Olha isso aqui. 20 mega. 20 mega ampere. Vocês acham que existe alguma coisa que aguenta 20 mega ampere? 20 mega é o quê? 20 milhões de amperes. É complicado, né, gente? 20 milhões de amperes. Então vocês já imaginam que esse bichinho aqui, se não fosse uma simulação, já teria queimado há muito tempo, né? Olha o valor da corrente que está passando por ele. Ele não suporta isso. Outra coisa, essas formas de onda completamente bizarras. E que aqui ele consegue achar um resultado. Mas é uma coisa completamente absurda e que foge completamente daquilo que a gente estudou até então. Certo? Então, uma coisa muito importante. O que acontece se um diodo ficar em curto-circuito em um retificador trifásico? Ele queima tudo. Todos os outros componentes serão queimados. Beleza? Porque a minha tensão é muito alta. A minha corrente que vai passar ali, ela vai ser muito alta. Tranquilo, pessoal? Entenderam? Oi? Exatamente. Você lembra que quando a gente começou a estudar retificadoras, a gente falava que 2 diodos de fases diferentes não conduziam ao mesmo tempo? Então é exatamente isso. Quando os dois estão conduzindo, eles estão em um curto-circuito. Não tem resistência ali. Se não tem resistência, a minha corrente vai para infinito. Aquilo ali é praticamente infinito. A condução das correntes em conjunto, o que acarretaria? Queimaria tudo. Aquelas correntes ali, elas são praticamente infinitas. Elas saem queimando tudo ali para frente. É 2 fontes fechadas em curto-circuito, sem nenhuma resistência entre elas. Obviamente que na vida real as fontes têm uma resistênciazinha, mas mesmo assim ia causar um desastre.
Oi. Resistência a baixa corrente. Isso mesmo. Tem algo que a gente pode fazer, a gente pode colocar alguns sistemas inteligentes para fazer medição de corrente. Um exemplo maravilhoso seria disjuntor, né? Você coloca um disjuntor ali, disjuntor detectou um pico de corrente, ele desarma. Você sempre complica as coisas, Bruna. Bacana, pessoal, entenderam? Então, pessoal, por hoje é isso. A atividade D5 não, né? D5 eu fiz com vocês, pode ser o D6. Diodo D6 aberto. Vocês vão marromeno. Fala, Johnny, qual a sua dúvida? Por que o formato da onda IC? Esse formato aqui, Johnny, te falar sinceramente, não sei. Sinceramente, eu acredito que ela tem esse formato de onda porque ela acabaria sendo meio que a soma junto com as outras, com os outros formatos de onda. Então, os outros formatos de onda, eles estão aqui para cima, então acabaria meio que somando uma com a outra. Então, ele tem primeiro essa forma, dentro desse intervalo, se comporta igualzinho. Dentro desse segundo intervalo também se comporta igualzinho, só que aqui no meio é a soma desses dois. Beleza? Então, por isso que fica com esse formato e ela é negativa porque ela é o escoamento, né? Então, uma está saindo, a corrente está saindo por um canto e voltando pelo outro. Então, por isso que ela fica desse jeito. Mas por que esse valor? Não sei. Porque isso é coisa do programa. Se a gente for realmente fazer a conta, isso aí era para dar infinito. Qualquer uma aí era para dar infinito. Se bem que de 20 mega para 40 mega, teoricamente isso é infinito os dois e não tem diferença. Então, gente, retomando, né, a atividade de casa é vocês fazerem essa mesma coisa que a gente fez hoje, só que em vez de ser com o diodo 5, vocês vão fazer o diodo 6 aberto. A gente fez para um da parte positiva aberta, vocês vão fazer para um da parte negativa aberta. Só isso. Vou liberar a atividade no portal, certo? Com uma semana de prazo para vocês fazerem. Vocês têm que me entregar isso só terça que vem. Na quinta-feira, a gente vai fazer simulações utilizando o PSIM. Na mão ou no PSIM? Na mão. Essa de hoje é na mão. Terça-feira que vem é feriado. Que bosta, hein? Mas fica para quarta-feira então, ou para segunda, ou, sei lá. Eu vou ver aqui o que eu faço, Murilo. Se der para colocar terça, eu vou colocar terça. Então, galera, vai ficar quinta-feira, a gente vai fazer simulação, só que a gente vai fazer simulação dos monofásicos de uma maneira controlada. Eu vou ensinar como é que a gente faz para controlar meio que na prática, apesar de não ser na prática. A gente vai utilizar o PSIM assim para fazer essa ideia teórica de como é que a gente faz para fazer esse controle do ângulo de disparo, que a gente depende do cruzamento por zero. Então eu vou utilizar o PSIM para a gente ver direitinho como é que fica. Tá bom? Deixa eu pausar aqui a nossa gravação.